Hoje a gente começa falando sobre um tratado chamado Tratado da Alma Solitária. Esse tratado, ele fala sobre as qualidades que a gente tem ao longo da nossa jornada, desde o momento do nosso nascimento, desde a primeira respiração até a última respiração. Nesse tratado, a gente vê o caminho, a jornada de uma alma dentro da própria vida, onde a pessoa vai nascendo várias vezes, numa única história. A primeira vez que essa pessoa nasce, ela nasce da mãe. E depois que ela entra no mundo, ela começa, então, a receber os seus primeiros ensinamentos. Ela recebe a conexão das pessoas, reconhecimento de cada pessoa que cerca aquela criança, que ampara, que cuida. E seu contato, então, não é simplesmente visual, porque ela está aprendendo ainda a usar todos os seus sentidos. Ninguém nasce sabendo enxergar, ouvir ou reconhecer. A gente vai aprendendo. Então, toda alma, quando entra no mundo, começa, então, a receber essa percepção, esses aprendizados. O primeiro aprendizado é aprender a utilizar os nossos sentidos. Tudo que existe dentro do nosso corpo, a nossa tecnologia, quando a gente entra, e talvez a nossa qualidade da nossa geração, da nossa época, seja melhor do que a de 5, 10, 20 gerações atrás. Até porque eles comiam diferente, viviam diferente e pensavam diferente. Então, quando uma alma entra, ela começa, então, a ter os seus primeiros aprendizados. Aprender o seu próprio corpo, depois reconhecer as pessoas, talvez pela temperatura, pelo timbre de voz, depois, então, pela imagem, até chegar um momento em que ela vai reconhecendo o próprio ambiente, aonde é a sua casa, aonde é o seu lar, aonde emocionalmente ela pode descansar, ela pode sentir a própria vida, a própria história. Essa é a primeira etapa, até que esses ensinamentos vão trazendo a segunda etapa, a adolescência. E nós, novamente, nascemos e morremos várias vezes em todas as etapas. Nascemos novamente quando entramos na escola, então temos que reaprender um novo relacionamento, uma nova conduta, uma nova percepção e, principalmente, novos aprendizados. Depois que você entrou na adolescência, começa, então, a chegar algo extraordinário, os seus relacionamentos amorosos, as pessoas que aparecem, as pessoas que negam. Então, uma pessoa vai nascendo e morrendo várias vezes. Aquela alma tem várias experiências de perda, talvez num namoro, talvez num relacionamento, numa amizade, num local, não importa onde, ela vai nascendo e renascendo várias vezes, até chegar na fase adulta, onde vai definindo bem o seu caminho, o seu posicionamento, talvez o seu caminho profissional, o seu caminho familiar, o seu caminho amoroso, e dessa maneira ele vai construindo, através dos seus ideais, através daquilo que passa a acreditar, com todas as experiências que essa alma teve, com tudo que ela sentiu, percebeu, vivenciou, captou, capturou e transformou nela. Essa energia vai sendo gerada e cria o nosso, então, ideal. Os ideais vão nascendo e renascendo inúmeras vezes ao longo da nossa história. E essa alma solitária, ela vai crescendo por si só, vai usufruindo e desfrutando das coisas ao redor, vai sentindo cada vitória, cada derrota, cada ruptura, cada conexão, cada laço, até chegar um momento em que ela deixa o seu momento adulto e vai para a última fase, o idoso. E dentro do caminho do idoso, ele vai percebendo, então, algumas restrições, as restrições do seu corpo, as restrições das suas articulações. E talvez tenha que reduzir o seu tempo de caminhada, tem que ser mais estrategista e pensar, vou sair antes, para chegar antes, para dar tempo de eu perceber bem o caminho e caminhar no meu ritmo, e não no ritmo do outro, talvez pelo horário, mas no meu ritmo. Por isso, a pessoa vai se tornando uma pessoa que planeja. Então, aquela alma vai vivenciando suas restrições, vai sentindo as consequências de cada ação, as consequências de tudo que ela viveu
decidiu, escolheu e trouxe para ela como uma experiência. Essa energia vai trazendo a maturidade, até que vem o último aprendizado, o final da história, o final da jornada, vai chegando a última respiração. Nascem então temores, não apenas de para onde vai, nem de onde veio, mas os temores de o quanto ela deixou de viver, o quanto as escolhas fez com que ela não pudesse seguir o caminho que ela gostaria. E com isso, de acordo com esse tratado, a gente percebe que dentro da nossa jornada existem 3 momentos na alma, que é considerado no taoísmo como as 3 almas. A primeira alma é a alma solitária, que é até o tema do nosso encontro. A alma solitária é aquela que acredita que ela vive sozinha. Ela se relaciona com as pessoas, mas ela vive sozinha. Ela ouve a opinião de um, a opinião de outro, mas quem decide é ela. Ela não percebe que ela está contida numa história, que ela também está dentro daquele grande recipiente espiritual que é a nossa vida, aquele grande ambiente de aprendizados e ensinamentos que é a nossa história, com todos os recursos, que são as pessoas, livros, aulas, vídeos, podcast, tudo que traz informação para a nossa alma, tudo que a nossa alma absorve, captura, transforma. Ela não acredita nisso. Ela acredita que aquela vida é uma vida dura, real. Tudo que ela sentiu, suas dores, suas limitações, suas restrições, e não precisa estar na fase do idoso. Ela pode sentir isso em qualquer momento, porque ela começa a perceber uma dor que ela chama de a dor da alma, que na verdade é também uma ilusão. A alma solitária acredita que ela tem que viver aquela realidade que apareceu para ela e que ela não pode ousar, ela não pode dar um passo maior do que a perna, ela não pode sentir ou vivenciar ou escolher experiências para ela. Ela tem aquelas contas para pagar, aquela responsabilidade para executar, as pessoas que estão sob a tutela dela, e por isso ela não pode parar. A alma solitária acaba criando várias desculpas, várias histórias. Eu não posso por causa do meu filho, eu não posso por causa do meu pai, eu não posso por causa do meu relacionamento. E naturalmente vai criando um monte de não posso, não posso, não posso, criando muros dentro da própria realidade. Ela vai criando uma realidade paralela só dela. E dentro daquele pequeno mundo, ela é solitária, ela só conta com ela. E a vida, se perguntar para ela, é uma vida dura, difícil, e ela não tem a ousadia de pular aquele muro que ela mesma construiu. Então é interessante que você comece a observar quais são os muros que você vai construindo ao seu redor. Qual é aquele muro que está crescendo e você não percebeu, você não sentiu, mas ele existe. Naquele momento ele está ali. E de repente ele tem uma altura, de repente ele tem outra. Então, muitas vezes você vai criando alguns hábitos, algumas amarras mentais e vai criando uma rotina negativa que dificulta a sua caminhada. Esse é o primeiro estágio de uma alma que nós chamamos de alma solitária. Até que chega um momento, talvez até por acidente, ou um clamor da própria alma, de repente surge algo que pode vir de fora ou de dentro. De fora, surge um livro, surge uma aula, uma conversa, conhece uma pessoa que traz uma informação, uma novidade, um mundo jamais imaginado para ela. E, de repente, algo novo, extraordinário, inusitado, adentra aquela história, quebrando, então, aqueles muros. E ela pensa, isso é possível? Puxa, eu gostaria muito de experimentar. E no momento em que ela deseja, ela começa, então, a sair de um estado solitário, de que a vida é dura. Ela começa a perceber sonhos. Os sonhos que existem ao seu redor. Um mundo diferente daquele que ela construiu. Assim como isso pode acontecer de dentro para fora. Os sonhos daquela pessoa, as imagens que ela cria da própria história, a energia que ela vai brotando, nascendo, forjando, construindo. E muitas vezes aquela alma solitária não deixa aquela semente germinar no coração.
aquela semente ela começa a germinar, ela fica até atenta, de repente começa uma pequena muda, e ela vai podando, ela vai cortando, transformando um coração num bonsai, que é uma árvore pequenininha. Ela tem o formato de uma árvore grande, mas ela é pequena. E aquele bonsai que representa muitas vezes um sonho, que ela gostaria de ter uma grande árvore dentro da vida, mas no coração dela fica um bonsai. Ela não consegue, ela não permite deixar crescer, deixar florir. Nesse momento, ela começa então a perceber aquele bonsai, aquele sonho, aquele desejo, algo vai despertando e vai gerando um questionamento. E por que não? Por que aquela pessoa pode e eu não? Por que o mundo todo consegue e eu não? Por que aquela pessoa que ousou sonhar, ela conseguiu e eu não? E nesse momento, ela começa então a fazer uma comparação da vida que ela tem com a vida que ela gostaria de ter. Ela às vezes compara a vida que ela tem com a vida de outra pessoa. E no momento de comparação, ela começa então a se tornar uma alma atormentada, segunda etapa. Uma alma atormentada. Uma alma atormentada porque ela agora não está mais com o coração acomodado. Ele não está com o coração quieto. O coração foi despertado por um sonho. E depois que ela vê o sonho, ela não consegue deixar de ver. Depois que ela sentiu aquela experiência, que ela teve aquela conversa, que ela viu que era possível, não tem como retirar isso do coração, da alma, do âmago daquela pessoa. E a alma dela deixa de ser uma alma solitária. Ela continua sendo, mas ela acrescenta os tormentos da alma, a comparação. Puxa, eu não tenho, ou eu gostaria de ter, mas não tenho. Ela pode, no início, achar uma grande bobagem, como está no texto. Ah, não, isso é bobagem. Isso é um sonho de criança. Isso era algo que eu queria na minha adolescência, na minha infância. Mas isso não vai existir. Olha a vida real é essa. Pagar conta, pagar, até morrer. Ainda tem que pagar o caixão depois. E quando pensa que acabou, ainda tem que pagar os karmas depois da vida. Para ela, é só isso. É uma subtração. Ela está sempre sendo subtraída. Subtrai a energia, subtrai os sonhos. A pessoa não se permite renascer. Essa é a alma solitária. E, de repente, ela se torna uma alma atormentada, porque agora ela acordou, agora ela está vendo isso, ela agora está sentindo. E no momento em que ela sente, não tem como deixar de sentir, ela teve aquela experiência, ela então pode passar para um outro nível. A alma atormentada se torna uma alma que decide, bom, eu quero tentar. Se eu vou tentar 1 a 2 passos. Se eu não conseguir, tudo bem, eu desisto, eu volto para a minha mediocridade, mas eu vou tentar. E nesse momento, aquela alma atormentada fica praticamente uma alma esfomeada de conhecimento, tentando recuperar o tempo que ela perdeu quando estava solitária, tentando acelerar o seu conhecimento, acelerar a sua experiência. É uma alma esfomeada por conhecer lugares, por conhecer pessoas, por conhecer coisas e sentir, principalmente sentir, ter a experiência sensorial. Muitas vezes uma pessoa, quando ela rompe com a família, quando ela se divorcia, ela muitas vezes cria esse estado de alma esfomeada, querendo recuperar, como se fosse uma compensação. Ela tenta, então, trazer aquilo de volta, ou recuperar. Na verdade, ela continua sendo uma alma atormentada, porque ela já não quer mais ser quem ela foi e ainda não entendeu quem ela deve ser a partir de agora. Por isso, qualquer alma que comece a sonhar ou que ouse sonhar, ela começa então a se tornar uma alma atormentada e esfomeada por conhecimento, esfomeada por conhecer pessoas, lugares, experiências, até chegar um momento em que ela consegue equalizar, equilibrar o seu conjunto de almas, a alma atormentada com a alma solitária. Ela consegue então entender que ela vai continuar trabalhando, que as contas vão continuar chegando, que as coisas vão continuar acontecendo no mesmo ritmo, mas agora ela entende que aquilo que ela recebe vai ser o patrocinador do seu sonho. Então ela reserva uma parte do seu tempo de vida, dos recursos do mundo, um tempo da sua história para ela fazer o que ela
deseja. Naquele momento, ela não é mãe, não é pai, ela não é filho ou filha, ela não é cônjuge, ela é apenas aquela alma. E ela então vai se tornando, no terceiro nível, a alma sonhadora. Aquela que começa a sonhar e entender que ela continua com as mesmas responsabilidades, mas agora ela se permite viver aquele sonho, não apenas sonhar, viver. Ela constrói a casa que ela vive de acordo com a imagem que ela tem, com o sonho que ela tem na alma. E a alma, então, consegue perceber que aquela casa representa, é a expressão da própria alma, representa a cara dela. E, nesse momento, ela está dentro daquele sonho. O sonho não está mais dentro dela, ela que está dentro daquele sonho. Ela vive aquele sonho. E talvez o sonho seja peregrinar pelo mundo. E quando ela estiver viajando pelo mundo, ela vai olhar e vai falar: uau, eu estou dentro do meu sonho, eu sou uma alma sonhadora, sou uma alma luminosa. Por que luminosa? Porque antes ela estava atormentada, antes ela estava solitária. E agora, quando a pessoa sonha, você consegue perceber até na pele, no brilho dos olhos, na expressão, na voz, no sorriso, no timbre de voz, na energia que ela emana. Ela tem uma luminosidade, ela coloca a luz onde ela vai, ela coloca sonho onde ela vai. Então, a alma sonhadora não é que seja melhor do que a alma solitária, é uma evolução, um crescimento. Igual a pessoa aprendeu e cresceu e sobreviveu na infância, na adolescência, na sua fase adulta, na sua fase de idoso. Essas 4 fases, a mesma alma, ela passou por várias experiências, mas o trabalho interno, espiritual, ela ainda continua no seu processo de evolução. A sua alma solitária vai se tornando uma alma atormentada ou esfomeada, e depois, então, ela passa para uma alma sonhadora, realizada, luminosa, que emana, que vibra e que serve até como inspiração para outras almas solitárias, de mostrar: eu consegui, você também consegue, eu pude, você também pode, vamos, eu vou te ajudar. E a pessoa, então, vai naturalmente passando a sua experiência, vai incentivando outras almas solitárias ou esfomeadas a se tornarem uma alma sonhadora. Esse é o processo natural, que, como o Tratado da Alma Solitária diz, é muito triste ser apenas uma alma solitária. É muito triste passar por uma vida e permanecer apenas como uma alma solitária. Então, o incentivo é que você, a partir de agora, comece a ficar atormentado, a atormentar a própria alma. Quais são os meus sonhos? Qual é a imagem que eu tenho de uma excelente vida, de uma vida extraordinária, uma vida com qualidade, a minha vida, a vida que eu me permito ter, não as responsabilidades que eu assumi. Essas continuam, mas aquilo tudo que eu preciso viver, a grande aventura, como diria Lao Tse, a grande aventura da vida e a sua jornada começa hoje, começa agora, no primeiro passo, que é a sua tomada de consciência. E dentro do Tratado da Alma Solitária, se diz que dentro da nossa jornada, não importa se é criança, adolescente, adulto ou idoso, se é uma alma solitária, atormentada ou esfomeada, ou sonhadora luminosa, não importa o seu tipo, toda alma, quando ela entra no mundo, quando ela nasce pela primeira vez da sua mãe, quando ela nasce e entra no mundo, ela tem algumas coisas para aprender. Existem, de acordo com o texto, existem alguns ensinamentos que a gente precisa aprender como alma, para que a gente possa, na última respiração, falar: valeu a pena, eu entendi a coisa, eu vivi, desfrutei. É como na escola, você tem o momento do aprendizado e o momento do recreio. Eu vivi esses dois simultaneamente. Foi uma grande diversão, além de um grande aprendizado. E, de acordo com o texto da Alma Solitária, o que você tem para aprender? O primeiro é que você valorize uma coisa que, de acordo com o texto, é o valioso tesouro da amizade. O valioso tesouro da amizade, que é a primeira coisa que a gente tem que aprender. Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim.
Ninguém é totalmente luminoso. Ninguém é totalmente obscuro ou sombrio. Ninguém é totalmente perfeito. Ninguém também é totalmente defeituoso ou disfuncional. Nós vivemos no yin e no yang. E a balança do yin e do yang nunca fica em equilíbrio. Por isso, é natural que você, pelo menos, equalize ou chegue o mais próximo do equilíbrio. A busca do equilíbrio pelo yin e o yang, ele deve acontecer o tempo todo. Por isso, perceba que até mesmo no seu oponente, ele também tem qualidades, porque ninguém é totalmente ruim. E naquela pessoa que talvez você admire, como até mesmo um mestre, um guru, ou grandes pessoas que passaram pela vida, pessoas notáveis, até mesmo eles tiveram, ou ainda têm, um lado obscuro que precisa destilar, refinar, purificar, espiritualizar. O trabalho continua. Por isso, muitas vezes, quando nós estamos perto de uma pessoa e essa pessoa nos traz ensinamento, aprendizado, essa pessoa, então, passa a ser admirada pela gente. Eu admiro aquele mestre, aquele outro mestre, eu admiro, respeito o meu mestre. E naquele momento em que eu admiro e respeito, eu tenho uma necessidade de servi-lo, como se fosse uma retribuição por tudo que eu recebi daquela pessoa. E no momento em que eu ajudo, no momento em que eu sirvo aquela pessoa, eu fico grato. Eu fico grato não pela pessoa, porque a alma solitária precisa aprender isso. Quando a gente serve, a gente fica grato. A nossa alma fica grata por estar servindo aquele que nos faz tão bem. Então, na verdade, nós entendemos que aquela pessoa é uma fonte de crescimento para a gente. E ficamos felizes em ajudar, em contribuir ou colaborar na caminhada daquela pessoa, em ser útil para aquela pessoa. Fantástico. Mas essa felicidade, essa satisfação, essa gratidão, ela nasce no nosso coração. Nós ficamos felizes com a nossa atitude. Talvez aquele mestre, já um pouco mais desapegado, ele até sinta a utilidade daquele aluno, daquela aluna, mas ainda assim, ele em si fica no caminho dele. E o nosso caminho, então, passa a ser um caminho, talvez, para a nossa autogratidão, satisfação. Da mesma maneira, quando você encontra o seu oponente ou uma pessoa que não te fez tão bem, você entende, puxa, essa pessoa, não que ela seja uma inimiga, mas essa pessoa, ela não é uma conexão comigo. Por mim, eu daria uma lição nela. Ela precisa aprender algumas coisas. E no momento que você fala isso e você age daquela maneira, você fica até satisfeito quando aquela pessoa, quando você fica satisfeito por vingar, por fazer aquela pessoa sentir alguma coisa. Naquele momento, essa satisfação também é da própria alma. Então, a nossa alma, que é o que a gente aprende no tratado da alma solitária, é que essa alma, ela precisa aprender que não importa o que você faça para a pessoa que você tem admiração, para a pessoa que você repudia, tudo que você fizer, o reflexo é dentro da sua própria alma. Ficamos felizes em ajudar quem gostamos ou amamos, ficamos satisfeitos em falar algumas verdades ou fazer aquela pessoa sentir o que você sentiu. Nesse momento, esse trabalho é um trabalho interno. Como melhorar, como corrigir, entendendo, primeiro, como ele chama, o valioso tesouro da amizade. O seu inimigo é também o seu amigo. O seu inimigo, ele quer alguma coisa diferente. Talvez queira a mesma coisa que você de forma diferente. Tem uma opinião que muitas vezes para você é errada, mas a sua, que é certa para você, talvez seja errada para o outro. Ele é um outro você. Você é um outro eu. Eu sou um outro você. Essa energia é você entender que no momento em que estamos dentro do mundo, nós somos iguais. Se você nasceu na mesma época que eu, e nós vivemos na mesma época, na mesma década, não importa se você nasceu antes ou depois, nós tivemos esse encontro dentro do mundo, e talvez um dos dois já tenha até passado, como no livro, quando você lê a história de um mestre
que já viveu, já morreu, mas os ensinamentos permaneceram e permaneceram para você. O ensinamento daquela pessoa é contemporâneo com você, mesmo que ele já tenha vivido em outra época. Esse ensinamento é seu. Então, esse é o grande tesouro da amizade. Não existe obstáculo. O obstáculo é que faz você mudar, faz você pensar, recriar, reinventar, reiniciar. O obstáculo, ele não faz parte do caminho, ele é o próprio caminho. Ele é o que faz você crescer e evoluir. Sem obstáculo, a pessoa flui e termina a vida igual. Mas com obstáculos, ela teve que reinventar, ela teve que pensar, ela teve que evoluir. Por isso, os obstáculos, o que nós consideramos obstáculos, o que nós consideramos oponentes, ou inimigos, ou concorrentes, eles que transformam a nossa caminhada numa excelente aventura. Por isso, o Tratado da Alma Solitária fala: valorize o tesouro da amizade. Eles são seus amigos. Segundo o ensinamento do que a gente veio aprender, de acordo com o tratado, é que uma alma, ela não sente dor. Então, não aceite a dor que muitas vezes você entende como uma dor da alma. Não aceite sequer a dor física, para que você continue fazendo aquilo que você sempre fez. Qualidade de vida, independente da idade, é você continuar fazendo aquilo que você fazia antes, sem interrupção. É manter a constância na feitura, na realização. Então, não aceite as dores que aparecem. Você pode falar, mas Hamilton, elas são reais, eu estou sentindo. Não aceite, então, as dores que aparecem na alma, como a sensação de uma restrição, de que você está restrito na vida, isso é coisa de alma solitária, de que você não pode, que existe uma amarra mental de que você não pode ou não merece. Talvez não seja favorável, mas você pode. Talvez não seja o seu caminho, mas você pode. O poder, a liberdade, ela acontece. Talvez não seja muito favorável, mas é o seu caminho. Então, não aceite os obstáculos, não considere obstáculos, entenda como ensinamentos, momento de você aprender até acertar. E você vai aprendendo, 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 até você chegar um momento em que você se transforma, muda, evolui, cresce, e não precisa mais aprender, porque agora você vai ensinar. Então, que você não sinta as restrições da alma, que você não sinta a incerteza sobre o seu caminho, porque você não precisa recuperar o seu caminho, você nunca saiu dele. Você, às vezes, não está sentindo a sua caminhada, sentindo o resultado, direcionando a sua energia para o caminho certo, para o seu tal de taoísmo. Tal é a palavra caminho. Então, muitas vezes você não sente essa caminhada. Não aceite o obstáculo como obstáculo, mas sim como um ensinamento, e principalmente os problemas que aparecem. Porque problemas, restrições, obstáculos, incertezas transformam a nossa alma numa alma atormentada. E ela não consegue descansar, ela não consegue permanecer em paz. O coração não fica em paz. Por isso, quando você perceber e você lembra do Tratado da Alma Solitária e pensa, isso não é meu, isso é uma ilusão, isso aqui não sou eu não sinto essa dor, eu não sinto essa restrição, eu posso tudo, mesmo que não deva, mas eu posso tudo. Eu nunca perdi o meu caminho, eu só não estou caminhando com total consciência, eu estou caminhando de forma inconsciente, como se eu estivesse dormindo. Então, o adormecido dentro da caminhada. Mas não aceite a incerteza, não aceite aquilo como um obstáculo, mas como um aprendizado. Não como um problema que te dificulta, mas algo que vai fazer você viver uma aventura. Essa é a explicação para que você não permaneça como uma alma atormentada. Primeiro, o valioso tesouro da amizade. Segundo, não aceite que a sua alma sinta dores. Talvez sinta no corpo físico, mas é do corpo físico, não da alma. Até porque quando a pessoa dorme e aquela dor física acalma, no sonho, aquele corpo de sonho não sente a dor, não sente nada. Corre, tem várias expertises, experiências, e mesmo assim ele não sente aquilo. Só quando acorda. Aí
o corpo como uma âncora que prende a alma de volta, aí começa a doer partes do corpo. Terceiro, a boa fortuna, ou a sorte, ou o estado de tranquilidade, que é chamado no taoísmo de boa fortuna, a boa fortuna vem de um estado interno. O seu reino dentro do mundo, ele nasce da sua percepção de que é útil. Então, o que é valioso? Como é que eu sinto a minha boa fortuna? Quando algo é útil. Quando eu pego um copo e vejo a utilidade dele, ele serve para que eu possa beber alguma coisa. Essa é a utilidade. E quando eu estou com sede, tanto faz a cor do copo, o modelo do copo. Quando eu estou com pressa, tanto faz o tipo de carro que vai me levar. Quando eu estou com pressa, não tem diferença entre um cavalo ou um burro, porque ele vai me levar da mesma maneira. A utilidade é que você vê ao seu redor, dentro do mundo. Então, quando nós percebemos a utilidade de uma pessoa que chega na nossa vida e que parece que ela vem cobrar alguma coisa, na verdade, ela vem instigar você a uma mudança. Ela pode aparecer para você para te ensinar alguma coisa, talvez para pedir um ensinamento, talvez para que você sirva de modelo para ela. Ou ela vem incitar, cobrar você a ser você mesmo. Por que você não medita mais? Por que essa tranquilidade toda? Você cultiva essa tranquilidade? Como é que você está perdendo a paciência? Você não medita? Quem medita não perde paciência. E assim o meditador faz aquela reflexão e pensa, puxa, é verdade, eu preciso restaurar a minha tranquilidade. E naquele momento, aquela pessoa, ela serviu, que a utilidade dela, como algo para despertar, é um despertador da nossa alma. Então, a boa fortuna é você perceber que tudo ao seu redor tem uma utilidade. As pessoas têm uma utilidade, os livros têm uma utilidade. E o mais legal, você tem uma utilidade para o mundo. Então, qual é a minha utilidade? Como posso servi-lo? Como posso me encaixar na sua história? Como posso ser parte ou fazer parte da sua história? E dessa maneira, eu pego a minha utilidade e compartilho com você. E pego a sua utilidade e compartilho comigo. E esse compartilhamento de utilidades me faz ver um mundo diferente, independente de raça, independente de credo, independente de altura, independente de qualquer julgamento. Aquela pessoa é extraordinária, porque ela entrou na minha vida e me despertou. Ela entrou na minha vida e trouxe alguma coisa. Ela entrou na minha vida e permitiu que eu pudesse ser eu mesmo servindo a ela, a vida dela. E naquele momento eu sinto, então, a boa fortuna de estar vivo, o merecimento de ter amigos, de ter pessoas, de ter recursos, de ter livros, de viver numa época que a gente pode se comunicar à distância, coisa que há algumas décadas atrás era impossível. E hoje você pode, aonde você estiver, você pode estar comigo, conectado nesse momento. Essa energia, essa mesma conexão que existe nessa distância pela internet, uma internet mais antiga, é a nossa ancestralidade. É o momento em que você percebe os meus antepassados, meus pais, meus avós, bisavós, todos os meus antepassados, eles também tiveram uma utilidade. Eles foram úteis em algum momento. Eles tinham muito tempo, porque às vezes não tinha muitas tarefas, tinha muito tempo, não tinha muito conhecimento, mas tinha muita habilidade, contavam com a habilidade. Foi com essa habilidade que ele construiu uma lojinha e deixou para o filho, segunda geração, e a segunda geração, então, já tinha a habilidade dos pais e conseguiu, então, inovar, trazer algo novo e acrescentar, crescer, prosperar aquela mesma lojinha. E no momento em que aquela lojinha é passada para a terceira geração às vezes não quer mais aquela loja, ela quer franquear aquela loja, ela quer crescer com aquilo, ou ela quer abandonar, quer ser outra coisa. Então, ela vai transformando o processo de mutação. Então, nós temos a habilidade da primeira geração, a capacidade de inovar e renovar da segunda geração, e a capacidade de transformação
da terceira geração. Se você pegar esses três, você vai ver que dentro da nossa história, da nossa vida, e não apenas dos nossos antepassados, que viveram isso também, que foram isso que você é hoje, todos eles tiveram as mesmas experiências. Em algum momento da nossa vida, nós temos uma habilidade que precisa ser despertada, uma habilidade que precisa ser inovada, renovada, destilada, processada, lapidada, e um momento em que aquilo traz um retorno e precisamos, então, de uma transformação. Não quero mais ser isso, talvez no momento de aposentadoria, um momento de transformação. Então, nós passamos por essas três fases da ancestralidade no momento atual, ao longo da nossa vida. Por isso, os nossos ancestrais, os nossos antepassados, eles estão conosco, não apenas no nosso DNA, estão conosco no nosso comportamento. Não no comportamento de hábitos que você adquiriu com seu pai, com a sua mãe, com seus avós, mas os hábitos de despertar uma habilidade de uma geração mais antiga, no início. Então, no início temos a habilidade. No meio, temos a capacidade de inovar e renovar, destilar, até o momento que você precisa de uma transformação, de uma mutação. Nesse momento que você faz uma reflexão e vê e entende por que meu avô, em determinada idade, se comportou de forma completamente diferente. Qual das três fases você conheceu? Qual dos três avós que você percebeu como seu avô? Qual das três fases? Porque ele viveu esses três momentos, assim como qualquer pessoa de qualquer geração vive esses três, assim como você vive esses três. Às vezes, ao longo de um único dia, a gente vive o despertar da habilidade, o refino de alguma coisa e a mutação. E essa é a força da nossa ancestralidade. Por isso, não apenas reverenciar os ancestrais, que é muito comum nos dias de hoje, mas compreendê-los. Que essa ancestralidade, todos eles foram almas solitárias. Almas solitárias que tinham mais tempo e despertaram uma habilidade. Almas solitárias que precisaram reinventar para continuar existindo. Almas solitárias que clamaram por uma transformação, esperaram uma transformação ou geraram uma transformação. E essa transformação fez com que adquirisse uma nova habilidade, que depois, então, foi refinando aquela nova habilidade, até mudar essa nova habilidade para uma terceira. Por isso, o nosso aprendizado, o fluxo de aprendizado é contínuo. Não importa a idade, não importa o número de aniversários que a pessoa tenha, todos nós podemos aprender todos os dias. Quarto e último ensinamento ou dica do aprendizado da alma solitária, do tratado da alma solitária. A alma solitária sofre de três coisas. A primeira é a ilusão. A ilusão de que ela tem aquela vida limitada, aquela rotina negativa, aquela mar mental, um sabotador que fica dentro da cabeça dela falando que ela não pode, não deve, não faz, que ela deve retornar, que ela deve abandonar, enfim, que é proibido sonhar. Isso é ilusão. E com essa ilusão, ela começa a enxergar o mundo como ilusão. Consequência disso, ela vai agir conforme a ilusão. Então, uma ação iludida. A ação iludida é que eu, pensando que aquela pessoa me roubou, eu começo a tratar mal essa pessoa, a espalhar para as pessoas que aquela me roubou, que aquela me traiu. Eu espalho discórdia, eu dificulto a caminhada, talvez, de um grupo, de uma família, de uma equipe, talvez de um trabalho, de uma instituição, espalhando a discórdia, porque a minha ilusão é de que aquela pessoa estava me traindo, me roubando, ou fazendo alguma coisa de mal. A ação que eu tenho é uma ação iludida. Essa é a segunda coisa que gera um sofrimento da alma solitária. E terceiro, é a colheita da ilusão. E a colheita da ilusão é a ruptura com aquela pessoa, porque às vezes eu espalhei discórdia dela e ela me abandona. Então, naquele momento, a colheita da ilusão é que muitas vezes gera a solidão, a energia solitária e, principalmente,
as nossas amarras emocionais e mentais. Sentimos o nosso sonho partido ou interrompido, sentimos um relacionamento com ruptura, sentimos que a vida não cresce. Esse é o caminho da alma solitária, por isso ela sofre, ela sente esses três. E tudo acontece dentro dela. Ilusão, uma ação iludida e a colheita dessa ilusão. Então, só recapitulando, o que dentro do Tratado da Alma Solitária a gente aprende? O valioso e precioso tesouro da amizade. Segundo, a alma, ela não deve aceitar, sentir as dores do corpo, sequer as restrições, incertezas, obstáculos ou problemas, para não se transformar numa alma atormentada. Terceiro, é que a sorte, a boa fortuna, vem do seu estado interno. E aí você pode ver uma pessoa num grande palácio como uma alma solitária. E talvez, num lugar bem modesto, bem humilde, a pessoa, que também é uma alma solitária, junto de várias almas solitárias, ela consegue, então, ter uma comunhão. Ela consegue ter um momento de alegria mais profundo do que aquela pessoa na mansão. Por isso, a pessoa pode viver como um rei, mesmo dentro da humildade, da modesta, uma vida modesta, mas com humildade no coração, ela vive como um rei. E, às vezes, num grande palácio, sem essa modéstia, sem essa humildade, muitas vezes continua solitário. Então, a boa fortuna, ou a sensação, vem de um estado interno. E, por último, que a alma solitária, ela sofre as três coisas: a ilusão, a ação da ilusão, a ação iludida, e terceiro, a colheita dessa ilusão. Então, qual o conselho que a gente tem no final desse tratado? É que a gente perceba a nossa essência, a nossa utilidade, que você perceba a obra que você faz, aquilo que você constrói por onde você passa, o que você deixa, o que você semeia por onde você passa. São sorrisos? São choros? São conflitos? Uma discórdia? Uma fofoca? Uma ruptura? Um abandono? Ou, ao contrário, você motiva, você inspira, você acrescenta, você ensina, você treina? Qual é o tipo de obra que você deixa? Qual é a sua essência, a sua utilidade e sua obra? Essência, utilidade e obra. Quando você começa a tentar perceber isso dentro de si, você pode falar, mas Hamilton, eu não sei qual é a minha essência, eu não sei qual é a minha utilidade. É justamente isso que é o processo natural da alma solitária. Ela conseguir construir o crescimento natural. Esse é o processo da evolução. E essa é a mensagem do Tratado da Alma Solitária. Então, a partir de agora, se você puder, assista novamente essa aula, faça suas anotações para que você possa reter e colocar em prática, vendo ao seu redor o valioso tesouro da amizade, que você não aceite mais as coisas como elas são, as dores que vão do seu corpo para a alma, que você sinta a boa fortuna dentro da modéstia e da humildade, e que a sua alma solitária, porque todos nós somos e temos, que ela não sofra a ilusão, a ação iludida e a colheita da ilusão. Ao contrário, você perceba e se esforce para, no seu questionamento interno, qual é a minha essência, qual é a minha obra, qual é a minha utilidade. Dessa maneira você consegue crescer e evoluir. Essa é a mensagem de hoje, a mensagem do Tratado da Alma Solitária. Se você quiser saber mais coisas, bom, primeiro, curte esse vídeo, compartilhe com alguma alma solitária que você conhece. Se tiver um aglomerado de almas solitárias, passa para ela também, para esse grupo. Faz algum comentário, tira suas dúvidas, e você vai ver aqui na descrição que nós temos algumas redes sociais para você acompanhar, e nós temos atividades aqui da Zama. Então, se você quiser, você está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Então, se você puder, vale a pena você dar uma olhada para você acrescentar mais conhecimento. Sempre que você puder, lembre-se, a sua alma pode escolher ser apenas solitária, ela pode escolher ser uma alma atormentada, esfomeada, ela pode escolher, então, ou decidir ser uma alma sonhadora, uma alma luminosa. Então, nós somos as três.
Algumas pessoas vivem apenas uma, às vezes 2 estados. O ideal seria que a gente vivesse esses 3 estados, esses 3 níveis, essas 3 almas que acontecem dentro da gente. Obrigado. Espero encontrá-los num próximo vídeo, numa próxima aula, nesse incrível mundo online ou até presencial, sempre que puder. Obrigado. Tchau, tchau.